Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 31. Usuário de 3 auras. Luke pegou o colar da mesa de cabeceira, deitou-se na cama e fechou as cortinas para não acordar Xavier. Ele colocou o castiçal lá dentro e o acendeu. Com as cortinas fechadas, ele não conseguia ver nada, então precisava de um pouco de luz. Sentado de pernas cruzadas, ele começou a sacudir o colar sem tato. Acorde, rápido, Luke pensou com pouca paciência. Ele estava com sono e tinha muitas perguntas que somente Edgar poderia responder para ele. Seu pirralho fedorento. Quantas vezes eu já disse para você não ser tão rude me acordando? Reclamou Edgar, saindo da coleira. Diferentemente de seu traje clássico usual, ele estava usando pijamas e uma touca de dormir. Que boné patético, pensou Luke, olhando para o boné triangular de tecido macio e listrado. Fui atacado no festival, disse Luke através do vínculo mental que ele criou com Edgar. TSCH, você merece, vociferou Edgar, que não tinha vontade de falar pelo link mental. Ele só podia ser ouvido por Luke, de qualquer forma. Luke sabia que seu tataravô fantasma estava bravo porque ele não o levou para o festival e o deixou sozinho na sala. Amanhã, eu te levo. Vai ser mais animado, já que é o último dia, Luke disse, tentando controlar sua expressão para não demonstrar aborrecimento. Luke sabia que o velho era muito rancoroso e que se ele não satisfazia uma de suas necessidades, não responderia às suas perguntas. Milímetro, você parece estar sendo um neto mais filial. Conte-me sobre seu ataque, Edgar disse depois de alguns segundos com um leve sorriso. Fui atacado por uma bruxa, começou Luke. Depois de alguns minutos, ele terminou de narrar tudo o que aconteceu na floresta. Se ela disse seu nome e estava mirando em você, não há dúvidas de que foi obra dos Selmans. Ninguém mais teria tanto rancor contra você, disse Edgar. Não era que eles não tentariam me assassinar se eu estivesse aqui? Perguntou Luke. Ele não se importou muito com a tentativa de assassinato. Foi emocionante lutar pela primeira vez com seus poderes. Eu disse que se você estivesse em Nevermore, eles não tentariam te assassinar. Se você fugisse com sua namorada para um encontro fora da escola, isso é outra coisa, Edgar disse com um sorriso irônico. Luke não conseguiu argumentar contra essa lógica, mas é uma coisa boa. Graças a eles, ganhei experiência de batalha, Luke disse com um leve sorriso, lembrando da batalha de algumas horas atrás. A princípio, ao ver a aura assassina e insana da bruxa, ele sentiu calafrios, mas quando estava em batalha e conseguiu despedaçar a bruxa que o provocava, foi uma sensação reconfortante. Edgar olhou interrogativamente para Luke. Fazia muito tempo que ele não treinava um sucessor de família com esse tipo de personalidade. Isso lembrava de si mesmo. Em vez de sentir medo porque alguém invisível está tentando assassiná-lo, ele parece querer que mais assassinos o enviem para continuar lutando. As lutas mortais são melhores para o crescimento e o desenvolvimento, disse Edgar com um leve sorriso. No entanto, eles agora terão informações mais precisas sobre sua força atual. Em seu próximo plano para assassiná-lo, eles enviarão alguém mais forte ou talvez usarão métodos mais furtivos se continuarem tentando, acrescentou Edgar. E sim, para controlar a bruxa, tinha que ser um usuário de aura vermelha, certo? Perguntou Luke. Sim. O controle mental da aura azul, não importa o quão avançado seja, não pode controlar uma bruxa que tem uma mente corrompida e é completamente insana. Uma pessoa com aura vermelha pode controlar as emoções. Uma pessoa como uma bruxa que é insana e movida por instintos é a presa mais fácil de manipular. Isso não significa que seja fácil, no entanto. Se você fizer errado, a bruxa pode acabar atacando você, Edgar respondeu. Então, pessoas com emoções descontroladas ou emocionalmente vulneráveis são as mais fáceis de manipular? Perguntou Luke, e Edgar assentiu. Para manipulação rápida, sim. Além disso, usuários de aura vermelha para pessoas sãs podem manipulá-la sutilmente, sem que elas percebam. Essa é a coisa mais assustadora. Você pode acabar à mercê deles e nunca notará. Um fantoche autoconsciente, escravizado pelo usuário de aura vermelha. Muito superior ao controle mental de aura azul que parece robôs quando você os controla, Edgar explicou com uma cara séria. Isso é perigoso. Pensou Luke, que estava ouvindo atentamente. Não era nada louco que fosse superior ao controle mental da aura azul. Afinal, a aura vermelha era específica para controle emocional. Em contraste, a aura azul tinha múltiplas utilidades: telepatia, controle mental, leitura de mentes, etc. A alta regeneração da bruxa é a mesma para todas as bruxas? Ou é porque essa bruxa tinha alta regeneração? Perguntou Luke. Ele havia quebrado o pescoço dela, a despedaçado, e a bruxa ainda estava viva. Não era uma regeneração normal. Por que você acha que um médium acaba corrompendo sua mente e se transformando em um ser deformado e louco? Perguntou Edgar. Para aumentar seu poder? Respondeu Luke, não muito certo. Essa é uma razão, mas não a principal. Como eu já disse antes, os médios são os pares que podem se tornar mais poderosos do que qualquer outra pessoa. No entanto, temos uma fraqueza fatal, disse Edgar. Qual deles? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Expectativa de vida. Ao contrário de vampiros, lobisomens, górgonas, etc., que podem viver mais de 200 anos. Videntes podem viver entre 100 e 150 anos, Edgar respondeu. Luke sabia disso. A história e outras classes marginalizadas não eram totalmente inúteis. Ainda assim, os médios podiam viver mais do que um humano normal. Os médios são considerados velhos quando têm entre 130 e 150 anos.
Por esta razão, muitos homens e mulheres velhos, quando veem sua morte chegando, começam a procurar métodos para estender sua vida. Isso sempre leva a rituais obscuros que terminam muito mal. Por que os outros pares podem viver muito mais e nós não? Esse é o pensamento deles, disse Edgar. Luke não podia negar que ele também tinha esse pensamento. Embora seu poder pudesse ter mais crescimento, quem não queria viver mais de 200 anos ou mais como os vampiros? No final das contas, os rituais ou maneiras que eles buscam para aumentar sua vitalidade sempre acabam fazendo com que toda bruxa acabe tendo uma ótima regeneração. Embora a bruxa que você enfrentou fosse um caso avançado, então é quase certo que ela possuía uma aura verde que impulsionava sua regeneração, disse Edgar, encerrando sua resposta. Milímetro, eu entendo. Não é tudo sobre aumentar seus poderes, Luke disse. Sim, mas sempre há casos particulares de médiuns que tentam aumentar rapidamente seus poderes por meio de rituais obscuros e acabam corrompendo suas mentes. Nem todos são homens e mulheres velhos buscando a imortalidade, disse Edgar. Como ela conseguiu transformar seu braço em um tentáculo de polvo? Ela também invocou fumaça preta do nada? Perguntou Luke duvidosamente. Magia negra. Quem sabe que feitiços sombrios aquela bruxa aprendeu para acabar assim? Em vez de aprender os poderes que tem com sua aura, eles são gananciosos e querem ter poderes de auras diferentes, disse Edgar, balançando a cabeça. Se todos pudessem ter duas auras, o mundo seria muito desequilibrado. É por isso que é tão raro uma pessoa ter auras duplas. A propósito, como você derrotou a bruxa se não conseguia ver nada? Perguntou Edgar com a mão no queixo. Se a bruxa não tivesse usado esse método, ele sabia que com o atual poder de telecinese de Luke, ele poderia levantar dezenas de pedras e bombardeá-la até perfurar o coração da bruxa. Mas em um combate corpo a corpo, onde Luke não tem visão por causa da fumaça, a bruxa teria vantagem, já que suas habilidades físicas eram superiores às de Luke e ela tinha uma maneira de ver através da fumaça. E eu podia sentir a intenção assassina da bruxa quando ela estava prestes a me atacar no momento certo. Isso me permitiu desviar do ataque dela e pegá-la, Luke respondeu. Essa era uma sensação estranha, e ele não sabia que habilidade era. Mesmo antes da bruxa chegar à cena, ele podia sentir a presença dela se aproximando cada vez mais, algo que Xavier não detectou. O que? Gritou Edgar, aproximando-se de Luke e olhando para ele com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Perguntou Luke, recuando assustado pelo grito repentino. Você previu o ataque da bruxa e sentiu que seria mais fácil saber onde ela atacaria por causa de sua intenção assassina? Perguntou Edgar, inquieto e com uma velocidade incrível. Sim, algo assim. Graças a isso, eu antecipei e desviei do ataque, respondeu Luke. Essa é uma habilidade de aura branca, exclamou Edgar em descrença. Ele sabia que era uma habilidade de aura branca, pois ele possuía essa aura quando estava vivo e era uma das habilidades que ele possuía. É o quê? Sério? Isso é possível? Disse Luke, fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Isso significava uma coisa. Sim, uma pessoa pode possuir 3 auras. Capítulo 32 Escala de potência. Uma semana se passou desde que Luke confrontou a bruxa. Ele tinha seu encontro com Enid no último dia do festival e teve que levar Edgar, que era muito chato, mas ele não se importou. Ele estava mais feliz por possuir 3 auras diferentes. Ele perguntou a Enid o que aconteceu com os normies na floresta e Enid disse que Sabrina os espancava e que ela era responsável por fazer com que as surras parassem. Ele acreditou em Enid, mas era estranho que ele tivesse ido parar na floresta onde a bruxa poderia tê-lo atacado. Ele conversou com Sabrina, mas a garota agiu da mesma forma de sempre, sociável e amigável, exceto com os normies. Voltando ao assunto das 3 auras, segundo Edgar, um psíquico pode herdar ambas as auras de seus pais. É um caso muito raro e raramente visto. No entanto, é ainda mais raro que neste psíquico o gene de um ancestral seja ativado, despertando a 3ª aura. O patriarca da família Paul, Ezequiel, era o único membro da família a ter 3 auras diferentes. Luke era o segundo. Tanto Edgar quanto Ezequiel tinham uma aura branca. Edgar explicou a ele que pessoas com auras brancas podem perceber percepções extrasensoriais. Uma dessas habilidades é o que permitiu que Luke se esquivasse dos ataques mortais da bruxa, apesar de não conseguir enxergar por causa da fumaça. Uma espécie de sexto sentido. Essa habilidade é muito útil para combate. Lembrou Luke do sentido aranha do Homem-Aranha ou da observação do Aki em One Piece. Essas são habilidades úteis para combate. Além disso, a clarividência tem outras utilidades, como a capacidade de ver a aura de médiuns ou ter uma conexão espiritual mais forte. Luke não se importava muito com a conexão espiritual. Ele não queria ver fantasmas assustadores, enquanto ele mijava ou cagava no meio da noite. Que bem isso faria a ele em uma briga? Seria desconfortável se ele estivesse cagando e um fantasma estivesse olhando para ele. Embora no futuro ele pudesse trabalhar como exorcista ou caçador de fantasmas, poderia ser interessante e divertido. Ele assistiu a muitos filmes dessa natureza. Com sua nova aura desbloqueada, Luke começou seu treinamento de aura branca, principalmente na habilidade que lhe permitiu derrotar a bruxa, prever os golpes do inimigo e desviar deles. Luke chamou isso de Observation Aki, já que não tinha nome. Ele não tinha vergonha de dar esse nome a essa habilidade. Ele era um grande fã de One Piece em sua vida passada. Neste mundo de párias e monstros, não havia One Piece, então ele não se importou em dar esse nome a essa habilidade. Neste mundo de normies e párias, obras de sua vida passada não existiam como os livros de Stephen King ou One Piece.
A história mudou porque havia humanos com poderes e monstros. No entanto, algumas obras foram repetidas, como as obras de Edgar ou Bram Stoker. O treinamento inicial para melhorar essa habilidade era simples. Esteja vendado e peça para alguém bater em você até virar polpa. Você deve tentar desviar dos golpes. De acordo com Edgar, é importante lembrar que todo ataque inimigo carrega uma intenção e uma pista. Luke treinou com Enid. Era muito mais difícil desviar dos golpes da namorada, pois ela não tinha intenção assassina contra Luke como a bruxa. Mas ele não tinha outra bruxa para treinar essa habilidade, então ele teve que fazer dessa forma. A luta contra a bruxa trouxe mais benefícios além de despertar sua terceira aura. Suas habilidades telecinéticas melhoraram. Vários meses atrás, seu progresso de peso era lento, ou seja, ser capaz de mover objetos com sua telecinese. Graças à sua luta mortal, ele conseguiu superar esse progresso lento e chegar a 195 kg. Embora ele não tenha movido objetos muito pesados na luta contra a bruxa, sua mente estava em tensão e estresse. Ele conseguiu melhorar e superar o limite que não conseguia antes. Como ele sabia que conseguia mover 195 kg? Em Nevermore, além da academia onde treinam esgrima, há outra academia. Um lugar para treinar cheio de pesos e discos. Alguns discos pesam 25 kg cada, e há dezenas deles. Luke vai aqui e move esses discos com sua telecinese para descobrir qual é seu limite atual. Ele faz isso à noite quando a academia está vazia. Ele está muito perto de atingir 200 kg. Na aura amarela, alguns níveis categorizavam quanto peso o psíquico podia mover. Essa era uma espécie de escala de poder que era universalmente aceita. Existem 7 níveis no total. O nível 1 é o mais baixo de todos. Os iniciantes ou recém-iniciados. Essas telecinéticas podem mover objetos de 1 kg até um máximo de 50 kg. O parceiro de Luke, Rovan, que tinha uma aura amarela em sua apresentação há algum tempo, conseguia mover 40 kg. Ele estava perto de passar do nível 1 e entrar no nível 2. Esse número é geralmente considerado um bom talento. Naquela época, Luke conseguia levantar 180 kg e não melhorou até agora, pois estava em um gargalo, por assim dizer. O nível 2 é mover objetos entre 50 kg e 200 kg. Este é o nível atual de Luke, e ele está quase no topo. Nos próximos dias ou semanas, ele poderá atingir 200 kg e finalmente entrar no nível 3. Pelo que Edgar lhe contou, seu pai, quando tinha sua idade, conseguia mover até 140 kg. E seu talento era considerado um dos melhores de Nevermore e do submundo americano. Então Luke tinha um talento monstruoso quando se tratava de mover objetos com sua telecinese. Deixe isso subir a cabeça de Luke. Edgar disse a ele que ele também tinha esse talento na sua idade. E pelos registros o patriarca Ezequiel era o mesmo. Então ele não era único e tinha que manter os pés no chão. Ele não queria que seu tataraneto fosse arrogante e em uma batalha até a morte ficasse confiante demais e acabasse morrendo. No entanto, essa escala não significava que alguém de nível 3 venceria 100% contra alguém de nível 2, pois ela é baseada apenas nos pesos que uma pessoa pode mover. Em uma batalha, não são apenas objetos que serão lançados para a esquerda e para a direita. Há muitos outros fatores e técnicas telecinéticas possíveis de usar. Por exemplo, imobilização. O psíquico nível 3 pode não ter um grande domínio dessa técnica. Se o psíquico nível 2 tiver um grande domínio dessa técnica, ele pode derrotar o psíquico nível 3, apesar de ser capaz de mover menos quilos-libras. Outro exemplo seria a quantidade de objetos ao mesmo tempo que você pode controlar e a velocidade que eles alcançam. Talvez o psíquico nível 3 consiga mover 300 kg, mas não em muitos objetos. Por outro lado, o outro psíquico tem mais prática com muitos objetos ao mesmo tempo e sua velocidade de arremesso é maior. É por isso que é importante que no treinamento você não tente mover apenas um único objeto mais pesado. Qual é o sentido de mover 200 kg se você não consegue mover 20 objetos de 10 kg cada ao mesmo tempo? Talvez na batalha, não haja um objeto que pese 200 kg e você esteja arruinado. Nas outras auras, eles também tentaram fazer uma escala de poder semelhante, mas com parâmetros de medição diferentes. O problema era que em algumas auras era muito difícil, pois não é tão fácil quanto a telecinese, em que você move objetos cada vez mais pesados. Por exemplo, na aura azul havia muitas habilidades mentais. Como você classifica isso? Com a aura vermelha, como você mede a habilidade do usuário de manipular uma pessoa? Essas são coisas difíceis de medir e fazer uma classificação. Então, as classificações atuais não são muito precisas. Os médios não estarão dispostos a lhe dizer a extensão de suas habilidades para que você possa fazer uma classificação precisa. Finalmente, mais de 200 kg, Luke murmurou com suor na testa, enquanto 8 discos de 25 kg e um disco de 5 kg caíam no chão do ginásio. Um total de 205 kg. Era tarde da noite e ele estava sozinho treinando na academia. Bem-vindo ao nível 3. Muito bem, disse Edgar, olhando para seu tataraneto com certo orgulho. Obrigado. A propósito, que nível você alcançou quando estava vivo? Perguntou Luke curiosamente. Ele sabia que seu tataravô possuía uma aura amarela, além da branca. Eu já disse que a classificação não é muito precisa, mas se levarmos em conta apenas a quantidade de peso que eu conseguia mover com minha telecinese, cheguei ao topo do nível 5, respondeu Edgar. Só isso? Eu pensei que você teria atingido no mínimo o nível 6, disse Luke.
Ele sabia que seu tataravô era um pária muito poderoso e famoso quando estava vivo. Só isso, repetiu Edgar com uma veia na testa. O nível 5 é algo alcançado por poucos médiuns no mundo inteiro. Ele acrescentou. Você se encontraria no topo da cadeia alimentar. Além disso, eu tinha apenas 40 anos. Ele disse com um sorriso levemente arrogante. Bem, é verdade. Ele tinha 100 anos e um pouco mais para viver. Ele poderia ter chegado ao nível 6, pensou Luke, olhando para seu ancestral de forma diferente. Se você estava no topo da cadeia alimentar, por que morreu? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Aquele canalha do Edward Selman chegou ao nível 6 graças ao seu pacto demoníaco. Além disso, era 2 contra 1. Foi assim que me derrotaram. O acordo não só melhorou sua habilidade de mover objetos, mas também suas outras habilidades, Edgar respondeu com ódio nos olhos. Luke já conhecia o nome Edward Selman. Seu tataravô já o havia mencionado antes, e sempre que o fazia era para insultar ou reclamar dessa pessoa. Ele era o chefe da família Selman na época de Edgar e seu arqui-inimigo, que o assassinou, deu início ao rancor entre as duas famílias. Ele morreu, não morreu? Perguntou Luke. Edgar nasceu por volta de 1800. Considerando que Edward era da mesma geração, ele deve ter morrido por volta de 1950. Ele está vivo. O acordo com o demônio não só melhorou seus poderes, mas também estendeu sua expectativa de vida. Então você terá que chegar ao nível 6 se quiser derrotá-lo, Edgar respondeu com naturalidade. Ele não tem expectativas muito altas? Luke pensou com uma carranca. Ele queria que um garoto de 14 anos derrotasse um vidente de mais de 150 anos que fez um acordo com um demônio. Não só isso. A família Selman continuou a funcionar diferentemente dos Poe. Eles tinham mais membros da família para lutar. Em contraste, Luke estava sozinho. Sua única companheira era Natasha. Ele não ficou maluco? Como a bruxa? Perguntou Luke. Não. Acordos com demônios não fazem você perder a sanidade. No entanto, eles têm outras desvantagens que eu vou te contar mais tarde. Muitos médiuns que querem aumentar sua expectativa de vida preferem usar rituais sombrios e a possibilidade de ficarem loucos do que fazer um acordo com um demônio. Respondeu Edgar. Por que não agora? Pensou Luke, mas não disse nada. Ele sabia que Edgar não falaria sobre demônios se não quisesse. Ele é muito mesquinho com as informações que lhe dá. O patriarca Ezequiel, ele atingiu o nível 7? Perguntou Luke. Não se sabe. Na época dele não havia tais classificações. Então, não há registro de qual nível ele alcançou. Eu estimaria que no mínimo ele chegou ao nível 6. Na minha época não havia registro de pessoas alcançando o nível 7. O nível 6 é considerado o pico, e as pessoas aqui são muito poucas. Além de Edward, que fez um pacto com um demônio para chegar lá, deve haver 10 médiuns ou menos no nível 6 vivos hoje, respondeu Edgar. Tão poucos? No mundo todo? Perguntou Luke surpreso. Nos Estados Unidos, respondeu Edgar. Então era verdade que ele estava no auge do poder, pensou Luke, olhando mais respeitosamente para Edgar. Ele estava no pico do nível 5 e possuía outra aura. E ele tinha apenas 40 anos. Seu tataravô, apesar de possuir uma aura a menos que Ezequiel, está no mesmo nível do patriarca da família Poe. Capítulo 33 Família da Mãe. Luke estava sentado de pernas cruzadas na cama. Seus olhos estavam fechados, e ele respirava calmamente. Ele estava meditando. Não era uma meditação normal, ele não gostava desse tipo de coisa. Era uma meditação para aumentar sua aura azul. Ele nunca pensou que treinaria meditação semelhante aos romances de cultivo chineses. Ele não tinha muita escolha. Como você melhora sua aura azul que está relacionada às habilidades mentais? Ele não consegue controlar, mover e arremessar pesos cada vez mais pesados como em sua telecinese. Edgar passou a ele o método de meditação que sua mãe usava, e os resultados não demoraram a chegar. A distância que ele conseguia manter conversas telepáticas havia alcançado impressionantes 35 quilômetros e uma expectativa de vida de 4 meses. Sua memória fotográfica também havia melhorado muito. Isso tornou mais fácil para ele fazer sua lição de casa em Nevermore. Ele dificilmente precisava estudar. 10 minutos se passaram, e um alarme disparou em seu celular. Luke abriu os olhos lentamente. Meditação encerrada, ele murmurou se espreguiçando e se levantando. Xavier não estava no quarto. Ele deve estar no clube, pensou Luke. Nesse momento, o fantasma de Edgar saiu do colar na mesa de cabeceira. Como foi a meditação? Perguntou Edgar. Tudo bem, eu acho, respondeu Luke. Ensine-me algo útil para a aura azul. Como leitura de mentes ou controle mental, acrescentou Luke esperançoso. Ele já estava cansado de meditar para melhorar sua telepatia e memória fotográfica. Sua memória fotográfica já estava muito avançada. Ele conseguia até se lembrar de coisas com precisão de muitos anos atrás e de sua vida passada, como quando lia Carrie ou obras mais antigas. Quanto à telepatia, ele não tinha muita utilidade para ela. Com a maestria atual que ele tinha agora, era o suficiente. A única coisa para a qual ele precisava dela e havia como útil era para manter contato com Natasha caso os Selmans o atacassem. Ninguém além de Natasha e Edgar sabe que ele tem uma aura azul, então ele não pode usar telepatia. Se ele decidir contar a alguém sobre sua telepatia, pode ser Enid ou Xavier, mas ele não vê sentido em contar isso a eles. Poderia fazer com que uma carta na manga vazasse, e ele não quer isso. Com eles, ele pode usar celulares, e eles moram na escola. Ele não via sentido em criar um link telepático. Não posso, disse Edgar, balançando a cabeça. Por que não?
É um desperdício da aura azul se eu só a usar para telepatia e memória fotográfica, disse Luke com uma careta. Nessa época, ele percebeu que aprender habilidades é mais difícil do que se imagina. Você pensaria que alguém com uma aura azul poderia ler mentes facilmente, mas não é o caso. Você precisa conhecer a técnica e, para isso, precisa de uma pessoa para lhe ensinar ou de um livro. Ele tentou ler mentes olhando para estranhos, mas nada aconteceu. Ele só criou mal-entendidos. Quanto a Nevermore, eles também não lhe ensinam muita coisa. Toda a técnica parece ser muito guardada pelas famílias psíquicas. A prática é muito pouca. Por exemplo, em telecinese, Luke só praticava objetos em movimento e nada mais. Eles nunca lhe ensinariam imobilização ou outras técnicas mais avançadas. Eles apenas o guiam para melhorar as técnicas que você já domina instintivamente ou aprendeu com sua família. Em outras palavras, Luke foi poupado de encontrar o fantasma de seu tataravô ou ele teria sido ferrado. Teria sido muito difícil aprender telepatia ou melhorar sua memória fotográfica. Não me lembro como são os métodos dessas técnicas, respondeu Edgar, coçando o bigode com certo embaraço. Você não ensinou muitos médiuns? Você deveria conhecer as técnicas. Só faça memória, disse Luke. Você é o 8º que treinei e o 2º a ter uma aura azul. O primeiro foi o filho do meu irmão. Você sabe há quantos anos isso foi? Eu não tenho uma memória fotográfica como você. Normalmente, os membros da família Paul não têm uma aura azul. Então, eu não sou um especialista nessa área. Felizmente, eu peguei o método de sua mãe para telepatia e memória fotográfica desde que ela se casou com seu pai, mas as outras técnicas eram mais secretas, e ela não teve tempo de passá-las adiante, Edgar explicou. Então vou usar minha aura azul para telepatia e memória fotográfica, perguntou Luke com uma careta. Não, isso seria um desperdício. Existem 2 maneiras de você aprender técnicas como leitura ou controle mental, disse Edgar. Quais? Perguntou Luke impacientemente. A primeira é através da família da sua mãe, respondeu Edgar. Eles ainda estão vivos? Se estiverem, eles devem ter os métodos para as técnicas, disse Luke com uma mão no queixo. Sua mãe tinha uma aura azul. Ela deve ter aprendido suas técnicas de algum lugar. Ele não sabia nada sobre sua família do lado de sua mãe. É claro que eles estão vivos, disse Edgar franzindo a testa. Bem, então eu deveria entrar em contato com eles e pedir algumas técnicas secretas. O que poderia dar errado? Disse Luke em um tom sarcástico. Ele sabia que algo estava errado. Sua existência já era conhecida há vários meses e nenhum de seus parentes do lado materno da família se aproximou dele. Eles provavelmente o ignorariam. Seria difícil para eles não saberem de sua existência, já que ele é famoso. A família da sua mãe nunca concordou que ela se casasse com seu pai. Não porque eles odiariam seu pai. Por causa do sobrenome dele, Edgar explicou. O sobrenome Paul é muito respeitado entre os rejeitados e no mundo todo, disse Luke, confuso. Sim, mas no mundo dos párias, todos notaram que os familiares de Paul estavam morrendo. Você acha que ninguém notou isso? As famílias párias mais poderosas sabem que há algum conflito entre os Selmans e os Poes, mesmo que não saibam os detalhes. Faz sentido, Luke assentiu. A família de sua mãe não queria fazer da poderosa família Selman um inimigo. Então eles a proibiram de se casar com seu pai, mas ela os desobedeceu e foi exilada, disse Edgar. Se tivesse sido em anos anteriores, eles poderiam ter assumido o risco e dado uma mão à família Paul, pensou Luke. Na época de seu pai, que não foi há muito tempo, seu pai era o último membro vivo da família Paul que estava prestes a entrar em colapso. Por que eles ajudariam uma família que estava às portas do abismo? Seu antigo poder e riqueza se foram. Só havia um membro vivo. Era uma aposta muito arriscada. É por isso que eles não te visitaram. No começo, eles podem pensar que você morreu com seus pais, mas agora eles devem estar cientes de que você sobreviveu e está aqui, Edgar disse, suspirando. Eu não preciso da ajuda deles, Luke disse, estalando a língua. Eles abandonaram a mãe. Eles eram covardes. Era melhor ignorá-lo. Ele nunca pediria ajuda a eles. Qual é a segunda opção? Perguntou Luke. Você não quer saber o nome da família da sua mãe? Perguntou Edgar. Não, eles a abandonaram. Não tenho nada a ver com eles, respondeu Luke. Tudo bem. A segunda maneira é você se juntar à sociedade Nictad, disse Edgar com um sorriso misterioso. O que é isso? Perguntou Luke com um olhar estranho no rosto. Ele já sabia o que era, mas teve que agir como se não soubesse de nada. É uma sociedade secreta Nevermore. Foi fundada por Gold Adandans, uma poderosa vidente mais velha que eu. Embora quando ela fundou a sociedade, Nevermore ainda não existisse, e seu propósito mudou ao longo do tempo. O importante é a biblioteca no lugar onde eles se encontram, explicou Edgar. O ancestral de quarta-feira, pensou Luke. Naquela biblioteca haverá livros com as técnicas que estou procurando? Perguntou Luke. Sim, é um clube social de elite. A biblioteca deles tem centenas de anos. Seus membros estavam deixando livros muito úteis para serem usados apenas pelos membros da sociedade, respondeu Edgar. Entrar vai ser muito trabalhoso. É melhor eu me esgueirar até a sala de estar e roubar os livros. Depois eu os devolvo. Uma leitura já basta, disse Luke. Ele não tinha desejo algum de se juntar a um clube social de elite. Além disso, ele sabia que esse clube era inútil agora, já que eles só o usavam para reuniões sociais. Eles perderam muitos privilégios desde que um Normie morreu alguns anos atrás. O Normie que matou Morticia Dandans. Não, você deve entrar oficialmente. É uma tradição.
Todos os membros da família Poe entraram. Você não pode quebrar uma tradição de centenas de anos, Edgar disse teimosamente. Que irritante, pensou Luke. Talvez ele se esgueire e entre na sociedade sem contar a Edgar. Ele já sabe como entrar graças ao show. Como faço para que me aceitem? Perguntou Luke com uma careta quase invisível. Você precisa se destacar para chamar a atenção deles. Não acho que isso será difícil para você, Edgar respondeu com um leve sorriso. Essa é sua missão atual. Entre na sociedade Nightad, ele acrescentou enquanto colocava a coleira novamente. Não me importo com a tradição familiar, pensou Luke. Um dia desses, ele visitaria a estátua de Edgar e entraria na Nightad Society. Seria muito trabalhoso chamar a atenção se ele não soubesse para quem convidar. Capítulo 34 Profanação. Uma noite Luke foi até a estátua de seu tataravô. A estátua de Edgar segurava um livro em uma mão, e em seu pulso havia um corvo. Luke planejou pegar emprestado alguns livros. Então ele os devolveria. Ele sabia que teria que estalar os dedos 2 vezes para que a estátua se movesse e mostrasse a entrada escondida. Eles não estão tendo uma reunião, estão? Pensou Luke, que estava vestido apropriadamente para a situação. Ele macacão preto com capuz cobrindo sua cabeça, luvas, calças e um cachecol preto cobrindo metade de seu rosto. Era tarde da noite de uma segunda-feira. Faltavam apenas algumas horas para o dia escolar começar. Seria estranho se eles tivessem uma reunião a essa hora. Sem pensar 2 vezes, ele estalou os dedos. Instantaneamente a estátua começou a recuar, mostrando-lhe uma passagem escondida. O lugar estava escuro, então ele usou a lanterna do celular. Luke começou a descer uma escadaria, assim como Wednesday fez na série. No caminho, ele viu muitos retratos de pessoas que não conhecia. Ele chegou a uma sala onde no centro estava o símbolo da Nightad Society. Uma caveira preta com uma estrela ou algo parecido. Em uma das fotos nas paredes da sala, ele podia ver o senhor e a senhora Dandans, os pais de Wednesday. Sem perder mais tempo, ele foi até a biblioteca, que tinha centenas de livros empilhados e cheios de poeira. Centenas de anos fizeram com que eles tivessem uma coleção e tanto pensou Luke, olhando para as prateleiras cheias de livros. Ele começou a olhar para ver se as prateleiras tinham alguma distinção para que ele soubesse qual categoria estava em cada prateleira, já que levaria uma eternidade se ele procurasse livro por livro. Não haveria apenas coisas sobre médios e auras, mas também outros tipos de párias ou livros de história. Por sorte, ele encontrou pequenas placas de metal colocadas nas prateleiras, cada uma com uma inscrição diferente. Ele se aproximou da primeira placa e leu Lobisomens. Como esperado, havia livros dedicados a lobisomens. Como não era o que ele estava procurando, ele foi para a próxima prateleira. Na placa estava escrito, vampiros. Ele continuou procurando até que finalmente encontrou a prateleira que precisava. A dos médiuns. São muitos livros, pensou ele, olhando para a estante alta. Começou a folhear vários livros. Seu objetivo era encontrar livros que falassem sobre a aura azul e mostrassem métodos para aprender técnicas úteis, de preferência controle mental e leitura mental. Levou quase 1 hora para ele encontrar os livros que seriam úteis para ele. Demorou tanto porque os malditos livros não tinham títulos nem capa. Ele ganhou um livro que falava sobre leitura de mentes. Outro era sobre controle mental, e o último falava sobre proteção mental. Coisas muito úteis. Ele não queria que alguém lesse sua mente se pudesse evitar. Missão cumprida, Luke pensou com um leve sorriso. Agora ele deveria voltar para seu quarto e ler os livros completamente. Então ele os devolveria. Nesse momento, ele ouviu vários passos vindo em sua direção. Merda. Luke olhou nervosamente ao redor, procurando um lugar para se esconder. Felizmente, ele encontrou um armário grande e sujo a tempo. Ele apoiou os livros no chão do armário. Seria estranho esperar com 3 livros pesados até que as pessoas fossem embora, e ele poderia fazer um barulho revelador. Porque eles teriam uma reunião às 4 da manhã, pensou Luke com uma careta. Se pudesse evitar, preferiria não lutar, mas se não tivesse escolha, lutaria para sair. Ao deixar as portas do armário ligeiramente abertas, ele pôde ver que eram 2 pessoas. Elas estavam conversando e rindo amigavelmente. Elas sabiam que tinham entrado no covil de uma sociedade secreta? Ele esperava encontrar um grupo de cultistas com máscaras e capas, mas era um garoto e uma garota se beijando e se divertindo. Eu disse que o melhor lugar para fazer isso é aqui. Não vamos incomodar ninguém, disse o garoto com um sorriso enquanto depositava beijos no pescoço da garota. Não sei, Tommy. É onde sempre nos encontramos com o clube, disse a garota com alguma dúvida, mas ela podia ser vista gostando dos beijos que o garoto estava lhe dando. Vamos, Verônica. Ninguém vai descobrir. Não podemos fazer isso nos dormitórios. O melhor lugar é aqui. Ou você quer fazer isso ao ar livre? Perguntou Tommy com um sorriso brincalhão. Bem, tudo bem, disse Verônica. Eles pararam no símbolo da sociedade Nightad e começaram a se beijar apaixonadamente. Os beijos cada vez ficavam mais e mais altos. A mão de Tommy se abaixou e começou a apalpar a bunda de Verônica. Luke estava assistindo a tudo isso em primeiro plano. O armário não estava longe, e eles estavam no centro do símbolo se beijando. Embora a iluminação fosse fraca, era o suficiente para vê-los. Tudo que se ouvia no local eram os beijos e os suspiros fracos do casal. Luke não conseguia acreditar no que via. 2 párias prestes a fazer sexo na prestigiosa antiga sede da Nightad Society. Se Goodia Danda soubesse disso, ela estaria se revirando no túmulo. Luke reconheceu a garota. Uma aluna mais velha e muito popular. O nome dela era Verônica Umbrio.
Sua popularidade estava entre as mais altas da escola, superando Bianca e Sabrina. Isso se deve à sua aparência, notas perfeitas e, acima de tudo, por possuir uma aura dupla. De todos os médios de Nevermore, apenas 2 eram conhecidos por possuírem uma aura dupla. Como ele sabia de tudo isso? Graças a Enid. Caso contrário, ele nem prestaria atenção em uma aluna da Nevermore, pois não era algo em que ele estava interessado. Como Verônica era uma das pessoas mais populares, Enid, a pessoa mais fofoqueira da Nevermore, tinha muitas informações sobre ela para seu blog. Quanto ao garoto, ele não tem ideia de quem é. Ele deve ser o cara popular estereotipado, já que está dando em cima da garota mais popular. Só que com algumas reviravoltas, já que ele é um pária. Luke se lembrou de Brad e sua namorada. Não é uma lembrança agradável. Párias agindo como normies. Que piada, pensou Luke, olhando para o par. Ele não viu diferença entre as duas espécies. Eles ainda eram adolescentes sem controle sobre seus hormônios. O casal deitou-se no chão onde estava o símbolo da sociedade e começou a se despir. Eles vão, pensou Luke. Embora soubesse que os adolescentes, incluindo ele, tinham hormônios mais descontrolados, ele nunca faria tal ato em um lugar que considerava sagrado. Cuidadosamente, ele pegou seu celular e selecionou sua câmera. Luke começou a obter evidências fotográficas e em vídeo, enquanto o casal estava absorto no ato carnal em cima do nobre símbolo da sociedade Nightad. Porque ele estava tirando fotos e vídeos do ato carnal entre Verônica e Tommy. Só por precaução. Se ele fosse pego roubando os livros, ele teria um meio de chantageá-los e se salvar de uma possível punição. Ele poderia até continuar chantageando-os no futuro. Luke não sabe quanto tempo demorou até que terminassem. O casal estava deitado no chão. Verônica se encostou no peito de Tommy. Saiam daqui já. Parem de profanar este lugar, pensou Luke mal-humorado. Ele queria dormir, e esses idiotas pareciam que iriam dormir-nos no chão, como se estivessem em casa. 10 minutos depois, eles se vestiram e saíram do local em meio a risadas. Como se tivessem praticado o ato mais rebelde de suas vidas. Luke esperou mais 10 minutos para ter certeza de que eles não voltariam, caso esquecessem algum item ou algo assim. Então ele saiu do lugar levando os 3 livros com ele. A missão foi concluída. Nos dias seguintes, ele começou a ler os livros. Uma leitura séria seria suficiente para se lembrar deles na íntegra graças à sua memória fotográfica. Demorou um pouco mais, pois as informações eram complexas. Edgar ficou puto quando descobriu que Luke roubou os livros da Nightad Society e fez um grande discurso, dizendo a ele que ele deveria se juntar a eles como todos os membros da família Poe. Luke se manteve firme. Ele não se juntaria àquela sociedade, e certamente não depois de testemunhar 2 membros fazendo sexo na sala principal da sociedade. Um clube inútil. Talvez quando Gold Adandas o criou, ele serviu a um propósito, mas agora era besteira apenas para exibição entre populares e elites. Capítulo 35 Descoberto? Poucos dias depois de roubar os livros da Nightad Society, Luke estava andando com Enid de mãos dadas por um corredor. Naquele momento, ele foi parado por um garoto de óculos, sardas e baixa estatura. Luke e Enid pararam de falar e olharam para o garoto, que parecia ter uma expressão nervosa no rosto. Vê, você é Luke Poe, certo? Perguntou o garoto, gaguejando e olhando para Luke nervosamente por algum motivo. Sim. O que você quer? Perguntou Luke impacientemente, deixando o garoto sardento ainda mais nervoso e com mais dificuldade de falar. Os rumores são verdadeiros, a aura dele é assustadora, pensou o garoto nervoso enquanto brincava com as mãos. Isso não se deveu apenas à popularidade de Luke e aos rumores de que ele era rude e mal-humorado. A batalha que Luke e Xavier tiveram contra a bruxa se espalhou como fogo pela escola. Embora ninguém saiba o quão real é o rumor que se espalhou, ele e Xavier derrotaram a bruxa. Algumas pessoas acreditaram, outras não. Xavier sentiu-se envergonhado, pois na batalha ele não tinha feito quase nada. Seja mais gentil. Ele é um veterano, murmurou Enid dando uma cotovelada em Luke. Ai, Luke reclamou. Vê, Verônica quer ver você, disse finalmente o garoto sardento. Verônica Umbrio? Perguntou Enid com a boca aberta. Todos a conheciam, até os alunos mais novos. O garoto assentiu. Luke e Enid se entreolharam com conhecimento de causa. Luke disse a Enid que ele foi até a Nightad Society e roubou 3 livros. No processo, ele viu Verônica e outro aluno se beijando e fazendo sexo. Isso é ruim, Luke. Ela deve saber que você roubou os livros. Eles não seriam um clube centenário se você pudesse roubar os livros tão facilmente, sussurrou Enid, virando-se para Luke para falar sem ser ouvida. Sim, é verdade, seria fácil roubá-los. Não se preocupe. Tenho o vídeo para me defender, Luke sussurrou com um leve sorriso. As bochechas de Enid coraram quando ela se lembrou do vídeo que Luke lhe mostrou. Eu poderia ameaçá-la dizendo que você vai postar no seu blog famoso, Luke acrescentou com um sorriso malicioso. O blog de Enid foi visto por quase toda a escola. Eu não vou postar esse vídeo pervertido no meu blog. Sussurrou Enid, dando um tapinha em Luke. Brincadeira, disse Luke com um leve sorriso, mas ela não vai poder me ameaçar por roubar os livros. Então eu vou ficar bem, ele acrescentou. É verdade. Lembre-se, eles são alunos mais velhos. Seja legal. Boa sorte, disse Enid, dando-lhe um beijo rápido e se despedindo. Ela sabia que não seria útil e não seria bom se Verônica soubesse que mais pessoas viram o vídeo. Além disso, ela sabe que a força do namorado é muito superior. Ele derrotou uma bruxa louca. Eles não conseguirão fazer muito com ele, não importa o quanto sejam alunos mais velhos.
Mostre o caminho, disse Luke, caminhando em direção ao garoto sardento. O quê? Você não vai perguntar por quê? Perguntou o garoto confuso. Não, vamos. Não tenho o dia todo, respondeu Luke com uma carranca e um rosto hostil. Enid não estava mais ali para que ele fosse legal com os outros. Sim, disse o garoto começando a andar. Depois de caminhar um pouco, Luke, guiado pelo garoto sardento, chegou a um corredor mal iluminado e a um banco. No banco estava Verônica com as pernas cruzadas. Ao lado dela estavam mais duas meninas. Atrás do banco, como guarda-costas, estavam dois garotos corpulentos que olhavam para Luke com olhares ameaçadores. Quando eles chegaram e ficaram na frente de Verônica, mais dois garotos saíram das colunas, posicionando-se atrás de Luke. Eles não querem que eu fuja, pensou Luke, divertido. Eu trouxe o menino, Verônica, disse o menino sardento mais nervoso do que antes. Luke olhou para a garota, que tinha um comportamento arrogante. Seu cabelo era preto e liso, com cílios longos, olhos âmbar e pele impecável. Você chegou atrasado, Snoopy, disse Verônica, erguendo os olhos do celular. Snoopy? Por que ele tem o nome de um cachorro? Pensou Luke, olhando para o garoto que parecia mais nervoso por ser observado por Verônica. Por algum motivo, suas bochechas estavam levemente coradas, mesmo que ele estivesse sendo repreendido. Droga, você deixou Verônica e as meninas esperando, disse um garoto alto e musculoso agarrando Snoopy pelo colarinho. Dê desculpe, disse Snoopy com medo e tremor em sua voz. Está tudo bem, Brad. Deixa pra lá. Ele fica meio fofo quando está tremendo tanto, disse a garota ruiva ao lado de Verônica. A garota tinha duas Marias Chiquinhas e um olhar divertido no rosto enquanto lambia um pirulito. TSCH. Você sempre se esconde atrás das mulheres, disse Brad com desprezo, empurrando Snoopy. Se escondendo atrás de mulheres ou sendo um cão obediente às mulheres? Perguntou Luke com a mão no queixo. O quê? Perguntou Brad sem expressão. Vou simplificar para você. Você o despreza por se esconder atrás de uma mulher, mas obedece a essa mulher como se fosse um cachorro obediente. Desde quando lobisomens são cachorros domesticados, disse Luke com um sorriso cheio de desdém. Era fácil dizer que Brad era um lobisomem. Suas unhas afiadas o entregavam, junto com seu temperamento violento. Ele está me defendendo? Pensou Snoopy surpreso. Bem, pensando bem. Snoopy também é um cão domesticado que obedece a seus comandos. Acho que você está em um nível mais alto, acrescentou Luke, balançando a cabeça. Snoopy, seu pirralho de merda. Brad rosnou com raiva, avançando em direção a Luke, mas naquele momento Verônica falou, pare. A mão de Brad chegou a centímetros de alcançar Luke, que decidiu desprezá-lo porque seu nome era Brad, um nome do qual ele não gostava. É isso. Obedeça, cachorro, Luke disse com um sorriso. Brad tinha uma veia na testa, mas vendo o olhar imperturbável de Verônica, ele não fez nada e foi embora. Hahaha, esse garoto é tão engraçado, riu a ruiva, incapaz de acreditar no quão rude Luke era com os alunos mais velhos. Para que você precisa de mim? Sou uma pessoa ocupada, Luke disse sem paciência. Quanto ao ocupado, ele estava mentindo. Ele já havia terminado seu treinamento e planejava jogar videogame. A risada da ruiva morreu, e ela olhou para Luke com um olhar assassino. O lugar inteiro ficou em silêncio. Luke estava sendo observado por alunos mais velhos que pareciam querer matá-lo com os olhos, mas ele não vacilou. Sua postura permaneceu relaxada. Sua arrogância supera boatos. Acho que ter o sobrenome Paul e ser um escritor relativamente famoso fez sua fama subir a cabeça, disse Verônica com um leve sorriso quebrando o silêncio. Acho que ser a senhorita família Umbrio e ter uma aura dupla torna você arrogante, disse Luke com um leve sorriso de escárnio. A família Umbrio, além de ser uma família de médios, possui grande riqueza na sociedade normie americana. Eles têm uma empresa de investimento líder que administra um portfólio de ativos financeiros. Sua fortuna está na casa dos milhões. Luke nunca baixa a cabeça e não se sente inferior a Verônica. Embora a família Umbrio seja milionária, sua história no mundo dos Outsiders é inferior à história de Paul. Se tivéssemos que fazer um top em termos das famílias rejeitadas mais importantes da história, a família Paul estaria no topo de todas, junto com os Selmans, os Adandans e alguns outros. Verônica tinha 2 auras? Sim, mas ele tinha 3. A única coisa que ela podia ganhar era que a família Paul tinha apenas um membro e estava quebrada em questões financeiras. Mas isso é porque eles tiveram uma guerra contra os Selmans, outra família de alto nível. Chega dessa conversa inútil. Devolva os livros que você roubou, aceite seu crime, e sua punição será leve se eu estiver de bom humor, disse Verônica com um sorriso, querendo ver a expressão de surpresa e medo de Luke, mas seu rosto não mudou. Livros? Não sei do que você está falando, Luke disse, se fazendo de bobo. Internamente ele estava surpreso. Ninguém o viu quando ele roubou os livros, como eles sabiam? Capítulo 36 Luta contra alunos mais velhos. Não se faça de boba. Você acha que os livros da Nightad Society podem ser roubados tão facilmente? Disse a outra garota sentada ao lado de Verônica falando pela primeira vez. Ao contrário da ruiva que tinha uma aura brincalhona ou Verônica que tinha ares de nobreza e arrogância. Essa garota tinha cabelos pretos na altura dos ombros e um olhar gelado. Essas são calúnias e insultos à minha pessoa. Onde está a prova? Perguntou Luke. Temos provas. Só precisamos mostrá-las ao diretor. Roubar da Nightad Society não é um crime leve, disse a mesma garota em um tom frio. Daphne, não o assuste, disse a ruiva com um sorriso divertido.
Como se essa merda de sociedade fosse o grande negócio, Luke pensou com uma careta. Ele observou enquanto eles profanavam a sala principal da sociedade, e o culpado estava ao lado deles. Pelo tom inexpressivo da garota, parecia que eles realmente tinham uma maneira de acusá-lo e torná-lo culpado. Isso não seria bom. Ele não quer ser punido. Ele teve que usar seu cartão secreto. Devolve os livros, garoto, disse outro garoto corpulento, colocando a mão no ombro de Luke e apertando com força. Luke olhou para ele, e de um segundo para o outro o garoto disparou para trás até bater em um pilar. O som de ossos quebrando podia ser ouvido. O garoto estava caído no chão, inconsciente. Luke ajustou sua força. Se ele usasse todo o seu poder como fez contra a bruxa, ele poderia ter causado mais dano. Embora o garoto fosse um pária, sua vitalidade não podia ser comparada àquela bruxa. Só minha namorada pode me tocar, disse Luke, enxugando o ombro. Filho da puta! Gritou Brad se lançando em Luke dando um soco poderoso. Aquele que tinha acabado de ser espancado até virar polpa era seu melhor amigo. Sua intenção assassina é muito alta, pensou Luke, desviando do golpe facilmente. A velocidade era mais rápida que a de Enid, mas graças ao seu aqui de observação, desviar foi fácil. Luke lançou um gancho em Brad, que não conseguiu fazer nada e foi atingido. Sua cabeça foi jogada para trás, mas não foi o suficiente. Sua resistência de lobisomem era demais, e a força física de Luke não era grande coisa. Fraco, rosnou Brad, investindo contra Luke novamente. No entanto, quando estava prestes a bater em Luke, sentiu seu corpo inteiro sendo imobilizado. Ele não conseguia se mover. Luke estendeu a mão apontando para Brad, que começou a flutuar, subindo cada vez mais alto, afastando-se do chão, até que em um ponto ele desceu a toda velocidade em direção ao chão. O corpo de Brad atingiu o chão em grande velocidade. Ele sentiu seu nariz quebrar e sentiu uma grande dor em todos os ossos. Porra! Disse Brad, tentando se levantar. Luke estendeu a perna para trás e sem pensar duas vezes chutou Brad em cheio no rosto. Seus chutes não pararam até Brad ficar inconsciente. A resistência do lobisomem é admirável, Luke disse, e o lugar ficou em silêncio. Seu tênis branco esquerdo ficou cheio de sangue. Snoopy olhou para Luke com os olhos arregalados e suor na testa. Ele ficou surpreso com a força de Luke, mas mais ainda com sua brutalidade. Você é louco, Verônica disse em um tom gelado. Ela tentou ser legal com um aluno do primeiro ano, mas ele jogou seus servos no chão. Louco eu? Não haja como um normie. Somos párias, Luke disse com um leve sorriso animado. Isso foi revigorante. Em sua escola normie anterior, ele não poderia ter agido dessa forma. Ele não vivia em um orfanato normie. Todos pensaram, olhando para Luke como se ele fosse um maníaco. Fiquei muito animado, pensou Luke, cobrindo o sorriso e retornando à sua expressão normal. Ele tem sorrido mais ultimamente. Isso é uma coisa boa, certo? Você roubou 3 livros e atacou 2 alunos. Reze para não ser expulso, disse Verônica com um olhar gélido. Sim, tanto faz. Agora tragam aqueles 2 aqui, disse Luke, acenando para os 2 garotos que estavam atrás das garotas como guarda-costas. Os 2 garotos tinham suor frio na testa. Eles sabiam que eram mais fracos que Brad e o outro garoto. Eles não teriam chance de derrotar Luke e sua poderosa telecinese. Eles teriam que se transformar completamente e não é lua cheia. Então será a vez de vocês, meninas. Eu me pergunto o quão poderoso um usuário de 2 auras será, acrescentou Luke, sentindo sua excitação aumentar. Ser expulso? Luke não estava preocupado com essa questão. Ele sabia que não seria expulso. Primeiro, eram vários alunos do 10º ano contra um do 9º ano. Ele sabia que fez isso em legítima defesa, e ele tinha um relacionamento muito bom com o diretor Vance. Mas isso não era importante, já que ele não teria acusações contra ele. Ele chantageará Verônica com o vídeo para que ela não apresente queixa. Antes disso, ele lutará contra esses estudantes arrogantes que vieram atrás dele primeiro. Verônica se levantou de seu assento e olhou para Luke. Os 2 estudantes atrás dela suspiraram aliviados. Vamos lá, levantem esses 2. Vamos ver o diretor Vance, disse Verônica começando a andar. A maneira mais fácil de cuidar de Luke é mostrar seus crimes para a autoridade da escola. Os 2 garotos rapidamente carregaram os meninos inconscientes, sem fazer contato com Luke, e rapidamente seguiram Verônica e as outras 2 garotas. Que chato, pensou Luke, desapontado. É isso mesmo. Eu roubei os livros, Luke disse em tom alto. Verônica fez uma pausa, mas apenas por um segundo. Ela não aceitaria mais as desculpas de Luke. Agora ela o puniria severamente por tentar desafiá-la. Eu me lembrei de algo muito engraçado. Enquanto roubava os livros, presenciei uma cena que nunca pensei que veria, disse Luke com uma risada encenada. Um garoto chamado Tommy e uma garota. Acrescentou Luke com um sorriso, e Verônica rapidamente se virou com os olhos arregalados. Você conhece Tommy? Perguntou a ruiva. Daphne, a garota inexpressiva, olhou confusa para Verônica. Por que ela estava tão surpresa? Não muito. Eu o vi cometendo um ato desagradável, respondeu Luke, olhando para Verônica, que pela primeira vez tinha uma expressão nervosa. Não me diga que a noite em que ele roubou os livros foi quando Tommy e eu, pensou Verônica, sentindo seu coração acelerar. Um ato desagradável? Perguntou Daphne com uma sobrancelha levantada. Deixe-me mostrar a você. Eu gravei tudo, Luke disse enquanto pegava seu celular e continuava a encarar Verônica. Vocês meninas voltem. Não se reportem ao Luke. Eu cuido daqui, disse Verônica em um tom diferente do habitual.
Você está bem? Perguntou a ruiva, olhando interrogativamente para sua amiga e líder, que sempre manteve a calma, exceto agora. Aconteceu alguma coisa com Tommy? Perguntou Daphne. Para trás. Eu cuido disso, exclamou Verônica, exalando uma aura intimidadora. Os amigos concordaram sem saber o que estava acontecendo e deixaram o local com os outros. Capítulo 37 Vídeo vazado. Quando Luke foi deixado no corredor sozinho com Verônica, ele passou o vídeo em seu celular. Alguns gemidos puderam ser ouvidos, o que fez Verônica corar. A câmera do iPhone mais recente é muito boa. Posso ver suas expressões com ótima definição, disse Luke com um sorriso malicioso. Não se mova. Eu já tenho várias cópias. É inútil se você roubar meu celular, acrescentou Luke, que percebeu que Verônica estava prestes a fazer um movimento. Vê, você estava lá naquela noite? Perguntou Verônica, ainda no mesmo lugar. Sim. Eu consegui me esconder bem a tempo em um armário sujo. Nunca pensei que você cometeria tal ato em cima do nobre símbolo da sociedade Nightad, respondeu Luke, agindo exageradamente no lado nobre. O que você quer? Eu não vou te dedurar para o diretor que você roubou os livros. Você quer se juntar à Nightad Society? Com o apoio de vários membros eu posso te colocar lá. Disse Verônica. Entrar para essa sociedade? Eu não quero isso. Apenas esconda debaixo do tapete que eu roubei os livros. Eu os devolverei para você, disse Luke. Verônica ficou surpresa que Luke se recusou a entrar para o clube de elite. Qualquer aluno que saiba de sua existência por mitos ou família quer entrar para o clube. Você já leu os livros? Perguntou Verônica. Ainda não. Eu os devolverei em alguns dias, Luke respondeu sem mais explicações. Se isso chegar aos ouvidos do diretor e eu for detido, o vídeo de você e Tommy fazendo sexo será visto pela escola inteira, disse Luke em um tom ameaçador. Ele não se importaria em enviar o vídeo. Verônica olhou ao redor enquanto Luke dizia que sexo não seria bom para ninguém ouvir a conversa deles. Por sorte, o corredor estava vazio. A perfeita senhorita Verônica Umbro fazendo sexo no chão como uma selvagem. No salão nobre do clube de elite centenário. O que Goodya Dandas diria? Ou seus pais? Perguntou Luke com um sorriso irônico. Essa idiota arrogante tentou ameaçá-lo e pensou que tinha tudo sob seu controle. Ele tinha que mostrar o lugar dela. Não, por favor, não, disse Verônica em desespero. Sua vida estaria acabada. Sua família descobriria e poderia ver o vídeo. Ela seria uma vergonha. Não vou, contanto que você não me cause problemas. Vou pedir 1 ou 2 livros, contanto que você me dê o vídeo não vai vazar, disse Luke guardando o celular. Ao contrário de muitos canalhas, ele era um homem de palavra. Ele a ameaçou desde que foi pego e eles sabiam que ele roubou o livro. Mas principalmente porque eles pareciam muito arrogantes. Como se fossem superiores a ele. Quando você vai apagar o vídeo? Perguntou Verônica. Quando eu quiser. Anote meu número. Posso precisar de um livro em alguns dias, disse Luke, passando seu contato para Verônica, que não teve escolha a não ser aceitar. Você não pode liberar o vídeo, somos uma família. Você não pode desonrar o nome da família. Isso afetará você também, disse Verônica, tentando usar uma última carta para ver se conseguia se salvar e ter o vídeo deletado. Luke pela primeira vez tinha uma expressão confusa no rosto. O que você está dizendo? Você está louco por sua popularidade poder cair aos pedaços? Perguntou Luke, confuso. Não se faça de boba. Sua mãe Sophie pertencia à família Umbro. Ela era minha tia, e eu sou sua prima, exclamou Verônica. Minha mãe pertencia à rica família Umbro. O irmão dela é pai de Verônica, o que a torna minha prima. Pensou Luke com uma expressão de surpresa. Não fale bobagens, disse Luke incrédulo. Você não sabe. Quase toda a escola sabe que seus pais eram da família Paul e da família Umbro, disse Verônica, olhando para Luke com uma expressão estranha. Luke tinha um ponto de interrogação no rosto. Ele não era uma das pessoas que mais prestavam atenção ao seu redor. Ele tem certeza de que Enid nunca mencionou isso. Ele deve ter perguntado a Edgar quando teve a chance. Natasha nunca disse nada a ele, e ela era mais próxima de sua mãe. Mas ele também não perguntou a ela. Digamos que você esteja certo. E daí? Você acha que eu vou apagar o vídeo? Perguntou Luke. Mais tarde ele confirmaria se isso era verdade. Mas somos uma família, disse Verônica. Família? O primeiro membro da família que se aproxima de mim tenta me ameaçar. Além disso, você não ajudou minha mãe quando ela precisou e a exilou. Eu não tenho nenhuma relação com você, Luke disse em um tom frio. Mantenha seus animais de estimação sob controle, e se eu pedir um livro, traga-o para mim. Dessa forma sua vida social estará segura, acrescentou Luke, virando-se e deixando Verônica sozinha. Luke confirmou por Edgar que sua mãe era da família Umbro. Ele também perguntou a Natasha, e ela disse que sim. Ela não deu muitos detalhes. Sua herança foi cancelada desde que sua mãe foi exilada ou algo assim. De qualquer forma, ele não queria o dinheiro daqueles canalhas. Com o dinheiro que ele ganharia de Carrie, ele tinha muito sobrando. Ele tinha muito mais livros para trazer a este mundo. Você sabia que eu sou parente da família Umbro? Perguntou Luke, caminhando ao lado de Enid na direção do refeitório. Ele tinha terminado a primeira aula do dia e eles estavam indo para o almoço. Muita gente já sabe sobre isso. Você é muito famosa, e todo mundo quer saber sobre seu passado. Respondeu Enid. Ela havia previsto que Luke descobriria isso em seu encontro com Verônica, que pertencia à família Umbro. Por que você não me contou? Perguntou Luke, sentindo-se um idiota. Ele era o único que não sabia sobre sua história familiar do lado materno.
Bem, notei que você nunca se importou com essas coisas. Você parece até se incomodar com a fama, e saber disso pode te incomodar mais ainda, respondeu Enid. Você parece me conhecer bem, disse Luke, pegando a mão de Enid e se aproximando dela. Enid estava certa. Saber seria um incômodo, e não lhe fez bem algum. Hehe, é claro que eu conheço você, disse Enid, rindo, aproximando-se de Luke enquanto eles entravam no refeitório. Quando eles entraram no refeitório, o murmúrio diminuiu, e Luke sentiu mais olhares do que o normal sobre ele. Ele sabia que era uma ocorrência estranha para ele estar de mãos dadas com Enid, mas a escola inteira já sabia sobre o relacionamento deles. E muitas vezes ele apareceu em público com ela de mãos dadas. O que aconteceu? Perguntou Enid em tom baixo. Ela estava acostumada aos olhares por estar com Luke e estava se acostumando, mas hoje era diferente. Eu não sei, respondeu Luke. Ele notou Xavier em uma das mesas que acenou para ele. Junto com Enid, eles foram até a mesa de Xavier, que estava sentado com Bianca, Ajax, Sabrina, Yoko, Divina e mais um menino sereia. Era estranho ver todo mundo sentado na mesma mesa. Agora que Luke e Enid estavam lá, era sem dúvida a mesa mais popular da 9ª série. Olá a todos, cumprimentou Enid entusiasticamente seus amigos e os outros. O que foi? Estou sentindo mais olhares do que o normal, ela acrescentou em tom baixo. Isso aconteceu. Reproduza o vídeo, respondeu Xavier, passando o celular para Enid. Milímetro, vamos ver, disse Enid, dando play no vídeo. Era estranho que ela não soubesse das últimas fofocas do momento. Luke foi até lá para ver do que se tratava. Sua testa franziu enquanto ele assistia ao vídeo. Era sobre a surra que ele deu nos 2 alunos mais velhos. Quem gravou isso? Pensou Luke. O vídeo foi gravado de longe, mas com o zoom de um bom celular, a luta parecia perfeita. O vídeo terminou com Luke chutando Brad várias vezes. Visto em terceira pessoa, parecia bem violento, mas ele fez isso porque a resistência do lobisomem era muito boa. Ele não era um louco. Luke, eu disse para você ser legal com os alunos mais velhos, certo? Perguntou Enid, olhando para Luke. Hein? Você disse algo assim? Disse Luke sem fazer contato visual com Enid. Você não me escuta quando eu falo? Perguntou Enid. Agora que você mencionou. Eu me lembro. Foi legítima defesa. Esse vídeo foi tirado do contexto, disse Luke se justificando. Antes que Enid pudesse repreendê-lo mais, um sino tocou pelos alto-falantes. Então, uma voz monótona foi ouvida por todo o refeitório. Por favor, peça ao aluno Luke Paul que vá até a sala do diretor Vance, disse a voz. Salvo pelo gongo, pensou Luke. Ele preferiria ser punido pelo diretor do que repreendido por Enid. Enid era a única pessoa com quem ele havia parado de ser rude e desbocado. Então, ele não conseguia mais vencer uma discussão quando ele tinha sido parcialmente culpado. O poder do amor, disse seu estúpido tataravô fantasma. Tenho que ir, vejo vocês em breve. Se eu não for expulso, disse Luke, beijando Enid e saindo correndo do refeitório. Um sorriso surgiu no rosto de Enid, enquanto ela observava as costas de Luke se distanciarem cada vez mais. Eu nunca pensei que veria Luke tão obediente. Você tem meu respeito, Enid disse a Jax com um sorriso estranho. Todos os outros concordaram. Ele não parecia o mesmo garoto que chutou a bunda de um aluno mais velho. Hehe, Luke é bom. Você só precisa conhecê-lo, disse Enid, sentando-se um pouco envergonhada. Bom, você viu o mesmo vídeo que eu? Ele deu uma surra naquele aluno mais velho. Isso é perigoso. E se essa agressão voltar para você? Perguntou Yoko. Ela não gostava do namorado da amiga. Não fale bobagens, Yoko disse Enid com uma carranca e um tom diferente do habitual. Os primeiros que o cercaram de forma ameaçadora foram eles. Está fora de contexto. Além disso, Luke nunca me machucaria, acrescentou Enid. Ela não permitirá que sua amiga e colega de quarto critiquem seu namorado. É verdade. Eram 2 contra 1. 2 alunos mais velhos intimidando um aluno mais novo. Bem feito para eles, disse Xavier, defendendo seu amigo. Ele já considerava Luke seu amigo. Yoko bufou levemente e não disse mais nada durante todo o almoço. Enid também não falou com ela. Capítulo 38 Vingança. Luke visitou o escritório do diretor Vance pela segunda vez. Desde que ele teve sua primeira palestra meses atrás, ele não visitou o escritório novamente. A diferença era que dessa vez Larissa tinha um olhar de raiva no rosto enquanto olhava para ele, e havia um grupo de alunos da 10ª série. Verônica e os outros alunos, incluindo Brad e o outro garoto, foram espancados por Luke. Tudo por causa do vídeo que estava circulando onde Luke estava espancando brutalmente Brad e o outro garoto. Como Luke esperava, a culpada neste vídeo não era Verônica. Sua prima, por mais estranho que pareça chamá-la assim, disse que ela e os outros estavam o assediando, e Luke apenas se defendeu. Ela parecia muito nervosa. Ela sabia que se Luke interpretasse isso mal, seu vídeo com Tommy poderia vazar, acabando com sua vida social e se tornando uma vergonha para sua família. Os amigos de Verônica, especialmente as vítimas de Luke, não conseguiam acreditar que ela estava defendendo o cara que os espancou e roubou os livros da sociedade. Milímetro, eu entendo. Não posso deixar alunos mais velhos intimidarem os novos. Eles serão punidos. 2 semanas, disse Larissa, enquanto explicava a eles a punição que teriam que cumprir. Parecia estranho para ela que alguém que iria intimidar uma pessoa dissesse isso abertamente para ser punido, mas isso tornava as coisas mais fáceis. Além disso, no vídeo, você podia ver que Luke estava cercado por vários alunos mais velhos, e estes últimos foram os que se aproximaram.
Embora você tenha agido em legítima defesa, você foi muito violento, Luke. Por 3 dias você ajudará o zelador, acrescentou Larissa, e Luke assentiu com uma leve careta. Vocês estão dispensados. Luke, fique por alguns minutos, disse Larissa. Verônica e suas amigas saíram do escritório. Por que você está ajudando aquele garoto arrogante tão de repente? Perguntou a ruiva. Desde que Luke mencionou que sentiu algo estranho, sua atitude mudou. O que aconteceu? Perguntou Daphne, olhando para Verônica com os olhos semicerrados. Nada. Só estou fazendo isso porque ele é meu primo, Verônica disse sem mais explicações e se afastou de seus amigos. Ela pegou seu celular e mandou uma mensagem para Luke, explicando que ela não era culpada por ele ter sido punido. Ele não vai postar o vídeo, vai? Pensou Verônica nervosamente. Por que tanta violência? Perguntou Larissa, olhando para Luke. Eles me encurralaram num canto e eu fiquei nervoso. Eu não conseguia controlar minha força. Eles eram 2 caras que eram mais altos e pesados do que eu, disse Luke, agindo da melhor forma que podia. Sim, claro, disse Larissa, sem acreditar em uma palavra. Ela sabia que Luke derrotou uma bruxa desde que perguntou a Natasha e ela confirmou. Ele poderia derrotar 2 lobisomens que não têm sua transformação sem muita dificuldade. Vamos deixar isso de lado. Já faz vários meses desde que a escola começou. O que você acha de Nevermore? Perguntou Larissa com verdadeiro entusiasmo. É legal. Melhor do que eu pensava, Luke respondeu, sendo honesto. No começo, ele não estava ansioso para ir para Nevermore. Nos primeiros dias e semanas de aula, ele não gostou muito, mas isso mudou quando ele conheceu Enid e então se tornou amigo de Xavier. No pouco tempo que conheceu Xavier, ele o considerou mais confiável do que Tom, seu amigo do orfanato que ele conhecia há anos. Embora não por isso, ele tem uma confiança enorme em Xavier. Por outro lado, as instalações da escola eram muito boas. Comida deliciosa, dormitórios, lugares para treinar, não faltava nada. Até uma biblioteca secreta do clube com livros muito úteis. Era muito melhor do que viver em um orfanato caindo aos pedaços e cheio de crianças irritantes. Fico feliz em ouvir isso, disse Larissa com um sorriso. Mas ouvi alguns rumores de que você não se dá bem com todo mundo. Acrescentou Larissa, sem saber como dizer o que pensava sem soar ofensiva. Eu tenho uma namorada e uma amiga. O que mais eu preciso? Perguntou Luke. Mais do que isso seria perda de tempo. Isso é bom. Fiquei realmente surpresa quando soube que você tinha uma namorada, disse Larissa, e Luke levantou uma sobrancelha. Ai, seria legal se você socializasse um pouco mais. Eu estava pensando se você gostaria de entrar para um clube? Ela perguntou. Socializar mais? Pensou Luke. Já que ele gostava de Larissa, ele não seria rude com ela. Além disso, graças a ela, ele conseguiu fazer um contrato com uma editora sem problemas, e parecia que a preocupação dela era real. Na verdade, eu estava pensando em entrar para o clube de arco e flecha, Luke respondeu. Ele não estava fazendo isso para socializar, ele estava fazendo isso para aprender a manusear o arco e combiná-lo com seus poderes. Gavião Arqueiro, aqui vou eu, pensou Luke, embora fosse difícil chegar a esse nível, mas com seus poderes telecinéticos. Ele poderia ter mais poder que o super-herói da Marvel. Isso é ótimo. Seu parceiro está naquele clube. Isso tornará a inclusão mais fácil. Deixa a papelada comigo. Você começa na segunda-feira seguinte, disse Larissa, que parecia mais entusiasmada do que ele. Depois de mais algumas palavras, Luke saiu do escritório. Enquanto caminhava para seu quarto, viu a mensagem de Verônica. Ela parecia muito desesperada. Eu sei. Só se você fosse um idiota você seria o culpado, Luke pensou, enquanto respondia. Ele não postaria o vídeo banido de Verônica por causa desse evento. Muito provavelmente a pessoa que o gravou foi uma terceira pessoa que não teve nada a ver com isso e notou o grupo de pessoas. Como eram estudantes muito populares, ele decidiu gravar, escondido. Além da mensagem de Verônica, ele recebeu uma mensagem do homem barbudo que o entrevistou no dia do festival. Ele disse a ele que sua entrevista iria ao ar amanhã, e que ele já havia feito a pesquisa necessária para condenar publicamente os atos antiéticos da escola Normie e dos Valentões. Boas notícias, pensou Luke com um leve sorriso. Os dias passaram em Nevermore. Dezembro chegou, e estava ficando cada vez mais perto do Natal e do início do Ano Novo. Durante esse tempo, Luke se juntou ao clube de arco e flecha e conseguiu aprender a atirar com arco corretamente. Embora sua mira fosse boa, usar um arco não é o mesmo que usar suas mãos ou seus poderes telecinéticos. Para sua surpresa, a capitã do clube era a garota com a expressão calma e o olhar frio que pertencia aos alunos do 10º ano, uma das amigas de Verônica. O nome dela era Daphne, e suas habilidades com arco e flecha eram as melhores. Para a surpresa de Luke, a capitã não relutou em ensiná-lo. Ela deixou de lado o conflito anterior que eles tiveram e o ensinou da maneira certa. Seu profissionalismo deveria ser respeitado. Outro evento importante foi que sua entrevista foi postada no YouTube. Foi a mais vista até então, ultrapassando 1 milhão de visualizações. Um número ótimo. O que Luke achou bom nisso foi o apedrejamento das escolas Normie por expulsá-lo e os valentões que o perseguiam. O homem barbudo apresentou muitas evidências que tornaram as palavras de Luke sobre seu passado verdadeiras. Os diretores da escola enviaram vídeos pedindo desculpas por todos os ataques que estavam recebendo por seu comportamento unilateral. O diretor que queria que Luke enviasse um vídeo pedindo desculpas foi removido de seu cargo. Luke não se importou com isso.
Ele foi expulso, e eles nunca ficaram do lado dele. Ele não se importou que o velho ficaria sem emprego. A melhor parte foi que Brad e seus amigos tiveram que se esconder nas redes sociais e se mudar de Boston. As pessoas na internet assumiram a responsabilidade de publicar seus detalhes pessoais para o mundo inteiro. Luke também não se importou com isso. Ele até gostou. Vingança era bom. Ele nunca foi uma pessoa de moral elevada. Se nunca tivessem feito nada com ele, ele não teria agido dessa forma. Seu treinamento continuou tranquilo. A única diferença foi que ele mudou o foco no treinamento da Aura Azul. Ele parou de melhorar sua telepatia e memória fotográfica. Ele se concentrou em controle mental e leitura mental. Então, em menor extensão, em defesa mental. Uma vez que ele dominou o controle e a leitura, ele se concentrará em defesa mental com mais ênfase. Por que ele faz isso e não prioriza a segurança de sua mente? De acordo com o livro que ele leu sobre leitura de mentes, apenas médios avançados podem ler sua mente olhando para você à distância. Em um nível iniciante, a pessoa literalmente tem que estar olhando para você bem de perto e só consegue ler os pensamentos que você está tendo no momento. Ela não consegue navegar na sua mente e saber seus segredos. Sabendo disso, qual aluno terá um nível tão alto de aura azul? É muito difícil ou quase impossível que haja um aluno com tais habilidades. Seria como ser nível 5 em habilidades telecinéticas ou ter um velho como Dumbledore na escola. Então, ele decidiu dedicar mais tempo a essas habilidades. Quando ele chegar a um bom nível, ele vai focar em defesa mental. O Natal chegou. Luke comprou 5 presentes. 2 para Enid, 1 para Xavier, Larissa e Natasha. Ele compraria Edgar, mas ele é um fantasma. As saídas para comprar os presentes eram controladas por Natasha. Ela estava mais paranoica desde o ataque da bruxa. Enid queria ter um jantar romântico de Natal, mas Luke não podia deixar Nevermore por causa dos assassinos loucos atrás dele. A verdadeira culpada era Natasha, no entanto. Luke concordaria em correr o risco. Isso poderia tornar seu Natal um pouco mais emocionante, mas Natasha não o deixaria sair de Nevermore sem seu olhar atento. Seria estranho jantar com Enid e ter Natasha ao lado dele. Então ele teve que se contentar com o banquete oferecido pela escola. Nevermore estava banhada em neve e, como no Halloween, os alunos tinham assumido a responsabilidade de decorar a escola no estilo natalino. Não eram as decorações típicas de Natal. Eram uma combinação de natalino e assustador, mais no estilo dos párias. Com o banquete terminado à meia-noite, Luke entregou os presentes para Enid e Xavier. Para Enid, ele deu uma pulseira de ouro lindamente intrincada e uma saga de 7 livros contando a história de um jovem bruxo. Sim, era Harry Potter. Parecia que a autora de Harry Potter era capaz de sobreviver neste mundo e publicar sua obra, não como Stephen King. Então Luke não podia plagiar suas obras. Apesar da fama de Harry Potter, Enid não o havia lido. Xavier ganhou um arco de madeira muito caro e de excelente qualidade. Ele ficou muito feliz com o presente, pois seu primeiro arco era normal e já tinha bom uso. Enid deu a Luke um colar yin e yang de gatinhos. O colar era em pares. Um gato era preto e abraçou o gato branco formando o símbolo yin e yang. Luke usava a coleira de gato preta e Enid usava a coleira de gato branca. Ela também deu a ele um suéter de Natal. Ela tinha um igual. Os 2 presentes combinam. Bem típico de Enid. Assim o Natal terminou, tornando-se o Natal mais frutífero na vida de Luke, embora não tenha sido muito difícil superar os anteriores. Capítulo 39 Dia dos Pais termina mal. 3 meses voaram. O ano novo tinha começado e faltavam 2 meses para as aulas e o ano escolar terminarem. Os meses de janeiro e fevereiro foram difíceis para Luke. Ele odiava ter que acordar e sair da cama em temperaturas congelantes. Felizmente isso tinha acabado e a primavera tinha chegado. Esses meses foram muito pacíficos para o gosto de Luke. Não houve ataque de outra bruxa louca, embora talvez isso fosse porque ele raramente saía de Nevermore. Seus assassinos não tinham chance de atacá-lo. Nem teve outro incidente sério contra alunos mais velhos. Ele se divertiu em sua luta unilateral contra Brad e o outro idiota. Ele gastou tudo em aulas, deveres de casa, seu novo clube, treinamento e passando tempo com sua namorada e seu único amigo, Xavier. Neste fim de semana, você vai conhecer meus pais, disse Enid animadamente com um grande sorriso. Essa foi a primeira coisa que Luke ouviu numa manhã de dia de semana antes de entrar na chata aula de história marginal. As aulas estavam começando a ficar pesadas, pois faltava pouco tempo para os exames finais. Luke estava desgrenhado e com olheiras. Na noite anterior, ele tinha ficado acordado até tarde jogando videogame com Xavier. Como ela tem tanto entusiasmo de manhã? Luke pensou, olhando para o sorriso largo de Enid. Seu cérebro já estava lento para ativar de manhã, e sua rabugice atingiu os picos mais altos do dia. Sim, fantástico, respondeu Luke sem entusiasmo algum e com uma voz cansada. Ele acordou mal-humorado. De novo pensou Enid, respirando fundo. Tenho certeza de que vocês vão se dar muito bem. Principalmente com meu pai, disse Enid, sentando-se em um banco e abrindo o outro para Luke. Luke sentou-se, percebendo que não tinha escolha a não ser sentar-se com sua namorada fofa e falante. Felizmente o velho professor, que tinha muitas rugas, era muito severo e não permitia que os alunos conversassem em sua aula enquanto ele dava sua aula chata. A aula terminou e era a hora do almoço. Eu criei um guia básico para que você saiba algumas coisas de antemão, antes de conhecer meus pais, principalmente para minha mãe. Ela pode ser muito crítica com estranhos, disse Enid, segurando um caderno rosa com adesivos fofos.
Vamos fazer isso enquanto comemos, ela acrescentou com seu sorriso habitual. Eu não posso. Xavier me pediu para um bate-papo privado entre amigos. Você sabe, os problemas dele com Bianca, sussurrou Luke. Eu entendo. Disse Enid. Faremos isso mais tarde. Vejo vocês, disse Luke, pegando Xavier antes que ele partisse. Sua mentira não poderia ser descoberta. Era claramente uma mentira que ele inventou na hora. Ele não queria passar a hora do almoço falando sobre os pais de Enid e o que ele deveria fazer para que eles gostassem dele. Então, você me trouxe aqui porque não quer almoçar com sua namorada, disse Xavier, colocando seu almoço no chão. Eles estavam no terraço. Você faz isso parecer ruim. Preciso recarregar minhas baterias para poder resistir ao entusiasmo de Enid pela manhã, disse Luke, começando a comer. Já é meio-dia, disse Xavier. Ele também tinha olheiras. Há quanto tempo vocês dois estão juntos? Perguntou Xavier. 5 meses, quase 6, respondeu Luke. Por quê? Era raro que vocês dois não tivessem brigas ou problemas. Cedo ou tarde algo aconteceria, respondeu Xavier. Luke assentiu. Xavier estava certo. Até agora eles não tiveram nenhuma briga. Era muito estranho considerando quão diferentes eram suas personalidades. Especialmente o grande entusiasmo de Enid por tudo comparado ao quão temperamental e impaciente Luke era. Como você e Bianca resolvem isso? Perguntou Luke. Ele sabia que Xavier era um especialista em brigas, pois ele tinha uma cada poucos dias. Ele não sabia como ele ainda estava com aquela garota. Se seus cálculos de cânone estivessem corretos, eles deveriam durar 1 ano e vários meses a mais. Como eles aguentariam um ao outro por tanto tempo se brigam com tanta frequência? Nós gritamos um com o outro por vários minutos. Então nos ignoramos até que um de nós decide se desculpar ou tentar fazer as pazes. Geralmente sou eu, respondeu Xavier. Milímetro, assentiu Luke. Ele não parecia capaz de gritar. Mesmo sendo alguém temperamental, sua raiva era difícil de provocar, especialmente a ponto de gritar até ficar sem palavras. Sua rabugice o fazia ser rude com outras pessoas, e elas acabavam ficando bravas com ele, não o contrário. O fim de semana chegou. No domingo foi comemorado o Dia dos Pais, um dia que acontece uma vez por ano. As famílias participam de piqueniques e almoços organizados pela escola. Os pais de Luke estavam mortos, então ele não receberia a visita dos pais, mas os alunos puderam passar um tempo com a família de outro aluno. Ele não era o único sem visitas. Xavier e Bianca também não recebiam visitas dos pais, embora os pais estivessem vivos. Depois de um discurso do diretor, o piquenique do dia com as famílias começou. Luke observou as famílias felizes. Xavier estava com a família de Ajax, e Bianca estava com a família de uma de suas amigas sereias. Ele procurou por Verônica, já que o pai dela seria seu tio e irmão da mãe dela. Ele a encontrou sentada sozinha em um banco, olhando para o celular. Seu pai milionário e psíquico dificilmente deve dar atenção a ela, Luke pensou, balançando a cabeça. Até agora ele não carregou o vídeo de Verônica e Tommy, porque seu primo tinha conseguido todos os livros que ele precisava da biblioteca da Nightide Society. Seus olhos se moveram novamente até pararem em um cabelo loiro muito familiar. Era Enid falando com seus pais, especificamente com sua mãe. Não muito atrás deles, havia 4 meninos brincando violentamente. Eles eram seus irmãos mais velhos. Devo fugir, pensou Luke seriamente. Ele sabia que não conseguiria se dar bem com a mãe de Enid. Pelo que ele sabe de Enid, ela é muito rigorosa e crítica. Luke não se daria bem com esse tipo de pessoa, pois ele não é alguém paciente, gentil ou que lambe meias. O olhar dele encontrou de Enid e ela levantou a mão, chamando-o para se aproximar. Os pais dela também fixaram o olhar nele. Pug, já está tarde. Preciso ter paciência, pensou Luke, caminhando em direção ao seu destino. Luke, esses são meus pais. Esther e Murray. Mãe e pai. Esse é meu namorado, Luke, disse Enid, apresentando seus pais. Prazer em conhecê-los, senhor e senhora Sinclair, disse Luke, tentando dar seu melhor sorriso, que parecia muito forçado e artificial. Murray assentiu para Luke sem dizer uma palavra, mas sua expressão era amigável. Ele era um homem de poucas palavras, muito diferente de sua esposa e filhos. Luke já gostava dele. Senhora, eu ainda não sou tão velha assim, disse Esther. Luke pensou o contrário, mas decidiu não dizer nada. Mãe, sussurrou Enid com a testa franzida. Luke Paul, certo? Perguntou Esther, olhando de cima a baixo para Luke, que assentiu levemente. O médium, hein? Seus pais não vieram? Perguntou Esther. A expressão de Enid ficou nervosa. Todos na escola sabiam que Luke era de um orfanato. Sua mãe deveria saber que era de conhecimento geral. Eles estão 6 pés abaixo da terra, Luke respondeu, surpreendendo a todos com a resposta. A atmosfera caiu em um silêncio constrangedor enquanto Luke e Esther se entreolharam. Tenha respeito pelos seus pais, pirralho, exclamou Edgar em um tom divertido. Em seu rosto havia um leve sorriso. A resposta foi divertida e com uma pitada de humor negro. Foi espirituoso, não foi? Disse Luke mentalmente com um leve sorriso, olhando para seu tataravô, que compartilhava o mesmo tipo de humor. Esther e Murray olharam para o sorriso de Luke com expressões levemente assustadas. Que criança diz que seus pais estão enterrados 6 pés abaixo da terra e tem um sorriso no rosto? Isso está indo mal, pensou Enid. Ela conhecia o humor negro de Luke e disse a ele para guardá-lo para si mesmo no primeiro encontro com seus pais. Felizmente, naquele momento, um de seus irmãos indisciplinados apareceu. Estou com fome. Vamos comer, gritou um dos irmãos de Enid se aproximando dos pais.
Em pouco tempo, Luke se viu em uma mesa sentado com toda a família de Enid, pratos cheios de carne vermelha mal passada. Que festa maravilhosa, disse Edgar sarcasticamente. Comam, rapazes. Vocês precisam encher bem seus estômagos, disse Esther, começando a cortar a carne com seus talheres. Luke olhou para seu prato sem apetite. Esta carne estava mal passada. O que houve? Por que você não está comendo? Perguntou Esther, olhando para Luke, que estava apenas olhando para o prato. Eu gosto da minha carne mais cozida, respondeu Luke sem rodeios. Não. Isso não é bom. A carne está no ponto perfeito. Médios não apreciam boa comida, disse Esther, balançando a cabeça. Bem, seus estômagos são mais resistentes. Normalmente vocês podem comer mais carne crua, disse Luke, aproximando sua orelha da carne. O que você está fazendo? Perguntou Esther, franzindo a testa. Você não está ouvindo? Perguntou Luke em tom sério. O que? Perguntou um dos irmãos de Enid. Mu, disse Luke, imitando o som de uma vaca. Os irmãos de Enid, percebendo a piada, começaram a cair na gargalhada. Até no rosto de Murray, um sorriso se formou, e ele segurou o riso. Essa é boa. Talvez se você furar a carne com um garfo, pernas brotem, e ela comece a correr, disse Edgar, divertido. Aquele bastardo é engraçado, disse um dos irmãos de Enid, dando um tapinha brutal nas costas de Luke. Luke se dava bem com os irmãos de Enid. Nem sempre foi assim. No começo, ele sentiu os olhares ameaçadores de todos os quatro. Desde que ele se tornou namorado de sua irmãzinha, eles eram muito protetores de Enid. Mas desde que ele varria o chão com Brad e o outro lobisomem, eles começaram a tratá-lo muito bem. Eles pareciam ter uma rivalidade com o grupo de lobisomens de Brad. A única pessoa que não achou a piada nem um pouco divertida foi Esther, que franziu a testa mais do que o normal. Enid olhou preocupada para a mãe. O piquenique continuou, e as piadas de Luke desrespeitando as tradições dos lobisomens continuaram. Ele as fez porque percebeu que os irmãos de Enid e seu pai não se incomodavam com elas. Eles até pareciam se divertir e continuaram com as piadas. Se ele tivesse visto que as piadas não foram bem recebidas, ele teria parado, mas não foi o caso. Aonde você vai? Perguntou Enid, olhando para sua mãe, que de repente se levantou da cadeira. Desde que Luke começou com as piadas ruins, ela não disse uma palavra. O que mais a incomodava era que toda a sua família parecia estar se divertindo com esse estranho. Vou falar com alguns velhos amigos, respondeu Esther, saindo da mesa. O marido dela também se levantou. Ele se despediu de Luke com um sorriso amigável e seguiu a esposa. Nós vamos conversar com algumas meninas. Vocês dois se divirtam. Até mais tarde, Luke, Mana, disseram os quatro irmãos, se despedindo e desaparecendo rapidamente. De repente, na mesa, estavam apenas Enid e Luke, sentados um de frente para o outro. Por quê? Perguntou Enid sem seu sorriso habitual. O que você quer dizer? Perguntou Luke, mastigando a carne vermelha dura. Ele estava demorando mais que os outros para mastigar essa carne dura. Por que você zombou de todas as tradições dos lobisomens na frente da minha mãe? Eu disse que ela é muito rigorosa e se importa muito com essas coisas, disse Enid. Seu pai e seus irmãos estavam se divertindo, Luke se justificou. Eu te dei dicas para causar uma boa impressão, e você nem tentou, disse Enid, irritada pela primeira vez com Luke. Por que eu deveria agir para fazê-la gostar de mim? Ela parecia me odiar, bufou Luke em um tom irritado. Porque ela é minha mãe. Você só deveria ter se esforçado porque era a primeira vez que a conhecia. Em outra reunião você poderia fazer suas piadas idiotas, exclamou Enid batendo o punho na mesa. Por que eu deveria fazer o esforço e ela não? Além disso, você parece estar procurando a aprovação dela o tempo todo, disse Luke, que não tinha planos de recuar. Por que você quer tanto a aprovação dela? Ele perguntou. Você não entenderia, disse Enid com raiva. Eu não entenderia? Acho que você está certo, já que minha mãe está enterrada a 6 pés abaixo da terra, disse Luke, levantando-se de seu assento. Dessa vez seu tom era frio, diferente de quando ele fez a piada. Eu não quis dizer isso, Enid disse em um tom nervoso ao se levantar. Ela tinha deixado sua raiva tomar conta dela. Ela queria que sua mãe aceitasse Luke em seu primeiro encontro ou causasse uma boa impressão, e tudo tinha dado errado. Sim, você quis dizer isso. Vá passar o piquenique com sua família feliz, bufou Luke, virando-se e deixando Enid sozinha. Você está bem? Perguntou Edgar, que testemunhou toda a discussão. Ele notou que Luke parecia magoado com sua família. Era a primeira vez que o via daquele jeito. Só dramas idiotas de escola, respondeu Luke secamente. Em vez de perder tempo em um piquenique idiota, ele treinaria. Capítulo 40 Culpado descoberto. Luke chegou ao gigantesco ginásio. Claro, estava vazio e escuro. Ele acendeu as luzes e começou a ir para a área de pesos. Havia 3 áreas no ginásio. A área de pesos. A área de esgrima. Esta área é secundária e menor comparada a onde eles têm aulas de esgrima. Finalmente uma área com alguns ringues. Isto é usado para duelos amigáveis ou para os clubes de luta livre que estão em Nevermore. Luke andou até a área de pesos. Era o melhor lugar para treinar sua telecinese e atingir novos pesos. Ele era como um músculo. Você tinha que dar a ele uma sobrecarga progressiva. Enquanto ele pensava em como treinar para se livrar da raiva da discussão que teve com Enid, ele ouviu a porta se abrir. Ele pensou que era Enid, mas quando se virou viu outra garota loira. Uma garota com uma figura delicada, olhos verdes e cabelos loiros ondulados. Sabrina Jones. Uma das garotas mais populares do seu ano e uma vidente que pode criar e controlar o fogo.
O que você está fazendo aqui? Perguntou Luke em um tom nada amigável. Ele não estava afim e queria treinar sozinho. Seu relacionamento com Sabrina era quase nulo, embora ele tivesse mais interação com ela do que com outros alunos. Meses atrás, ela o ajudou com seu treinamento, e depois eles foram ao Festival da Colheita. A academia é só para você? Eu venho treinar, Sabrina respondeu em um tom calmo e caminhou em direção a Luke. Você não está com sua família? Perguntou Luke irritado. Não. Meus pais morreram quando eu era pequena, respondeu Sabrina com um leve sorriso repleto de tristeza. Luke ficou surpreso e sentiu uma sensação estranha. Empatia. Ele estava sentindo empatia por outra pessoa? Como eles morreram? Perguntou Luke. Um acidente, respondeu Sabrina com uma expressão triste, e Luke sentiu mais empatia. Meus pais também morreram, disse Luke, sentindo-se estranho com a resposta que estava dando. Minutos atrás ele estava bravo e chateado, mas agora ele estava tendo pena ao lado de uma garota sem pais, assim como ele. Ouvi dizer que você veio de um orfanato. É uma pena, disse Sabrina com uma expressão triste, dando alguns passos lentos em direção a Luke. Essa garota me entende, pensou Luke, sentindo-se confortável com a presença de Sabrina. Pena que você não morreu com eles, acrescentou Sabrina, atacando Luke com a mão. Os dedos da mão de Sabrina estavam entrelaçados, a palma ligeiramente curvada para dentro, como se ela estivesse apontando uma lâmina afiada. O mais perigoso de tudo é que sua palma estava envolta em uma chama ardente que envolvia seus dedos. Luke reagiu instintivamente ao ataque mortal que estava indo direto para sua cabeça. Os dedos ardentes de Sabrina rasparam sua bochecha, fazendo um grande corte. TSCH, Sabrina estalou a língua e com a outra mão criou chamas e atacou Luke. Seu objetivo era incinerá-lo completamente. No entanto, Luke não ficou parado e a viu atacá-lo. Na verdade, ele ficou. Ele ficou fisicamente parado. Olhando para Sabrina com sua telecinese, ele a mandou para longe dele. Sabrina foi empurrada por mais de 10 metros, e seu segundo ataque foi anulado antes de chegar ao seu destino. Para a surpresa de Luke, a garota loira não saiu voando como um trapo até bater na parede. Uma barreira translúcida protegeu, então ela só foi empurrada por alguns metros sem sofrer nenhum dano. O que aconteceu? Pensou Luke, tocando o sangue que saía de sua bochecha. Além de sentir dor do corte, ele sentiu uma grande queimação. Luke conseguiu desviar do ataque de Sabrina por alguns segundos. Tudo graças à sua habilidade de clarividência que ele chamava de Aki de observação. Ele não sentiu nenhuma intenção assassina da loira, até o último momento quando ela atacou. Se ele não tivesse treinado essa habilidade todos esses meses, seria muito provável que ele tivesse sido morto pelo ataque repentino de Sabrina. TSCH. Como diabos você se esquivou disso? Perguntou Sabrina em um tom choramingando e franzindo a testa. Sua expressão antes empática agora estava cheia de raiva e fúria. Seus olhos emitiam intenção assassina. A clarividência salvou sua vida, Edgar disse em um tom sério. Ele estava tão surpreso quanto Luke. Ele não sentiu nada de estranho com a garota e só pensou que ela queria flertar com seu tataraneto. Se ele tivesse o mesmo poder de quando estava vivo, ele poderia facilmente tê-lo notado e avisado, mas agora ele era um fantasma quase sem poderes. O que você está fazendo, vadia? Isso é tentativa de homicídio, Luke disse com uma carranca limpando o sangue que pingava de sua bochecha. Sim, eu sei. Da próxima vez, não vou errar e cortar sua cabeça, disse Sabrina com um sorriso angelical muito diferente do que ela estava dizendo. O que há com essas mudanças emocionais? Luke pensou. Você foi o responsável por enviar aquela bruxa? Perguntou Luke. Oh, você parece estar usando um pouco o cérebro, Luke Paul. Sim, fui eu. Não achei que você pudesse derrotar aquela bruxa. Não foi um processo fácil controlar aquela louca, respondeu Sabrina com um sorriso. Usuário de aura dupla, disse Edgar com um olhar interessado. Além de possuir uma aura laranja, você tem uma aura vermelha. Você pode manipular as emoções das pessoas, Luke disse com uma careta. É por isso que ele sentiu empatia por essa garota. Por causa desse poder. Ele nunca teria empatia por uma pessoa que mal conhece. Não importa quantas coisas eles tenham em comum. É meio óbvio, seu idiota. Não é muito difícil de descobrir. Agora morra, eu não tenho tempo, disse Sabrina, criando 2 bolas de fogo nas palmas das mãos. Elas eram muito maiores do que as que ela mostrou na aula. Sabrina lançou as 2 bolas de fogo, e elas dispararam em direção a Luke em grande velocidade. Ele sentiu a temperatura subir rapidamente. Luke levantou as 2 mãos, e as 2 bolas de fogo pararam no meio do caminho. Ele tentou jogá-las de volta, mas havia algo no caminho. Sabrina também estava lutando para fazê-las irem em sua direção. Arrogante, tentando fazer meu fogo me atacar, exclamou Sabrina indignada. Será que você é resistente ao seu fogo, vadia? Exclamou Luke aumentando sua força telecinética. As bolas de fogo começaram a ir em direção a Sabrina em grande velocidade. Ele podia mover 350 kg com sua força telecinética. Ele sabia que não perderia em um empurrão contra outra pessoa. Além disso, Sabrina não era uma usuária de aura amarela. Ela controlava o fogo e o empurrava. Luke controlava ondas telecinéticas mais numerosas e poderosas. Controlar objetos e empurrá-los em alta velocidade era sua especialidade. Se alguém criasse 2 bolas de fogo para ele, ele o pouparia do trabalho de encontrar uma arma para usar. Merda, pensou Sabrina concentrando toda sua energia em fazer o fogo desaparecer. Conseguiu parcialmente.
Pequenas chamas chamuscaram suas roupas, deixando leves queimaduras no tecido e causando o cheiro de fumaça no ar. Ela não achava que a força telecinética de Luke seria tão forte, nível 3 ou 4, pensou Sabrina com uma carranca. As bolas de fogo eram grandes demais para fazê-los desaparecer em tão pouco tempo. Luke não deu tempo para Sabrina descansar. 10 discos de 25 kg flutuaram atrás dele e foram em direção à garota loira a toda velocidade. Luke, a essa altura, já havia conseguido levantar objetos que não estavam em seu campo de visão. Se ele estivesse em uma nuvem de fumaça como quando enfrentou a bruxa, ele ainda poderia usar sua telecinese. Isso é graças ao sexto sentido que ele desenvolveu. Outra habilidade clarividente que ele aprendeu durante esse tempo com a orientação de Edgar. Este sexto sentido dá ao usuário um tipo de percepção extrasensorial, permitindo que ele veja pessoas ou objetos se eles estiverem escondidos da vista. Anteriormente, ele não podia fazer isso. Para controlar objetos através de sua telecinese, eles tinham que estar em seu alcance de visão, mas agora ele não tinha mais essa desvantagem. Ele tinha uma visão de 360 graus. Embora para ter essa visão, ele tivesse que ativar a habilidade, ela não era passiva. Seria passiva em um nível avançado. De todas as direções, os discos voavam em direção a Sabrina a uma velocidade igual a uma bala. Não importa o quanto ela se defendesse com uma barreira de fogo, seria inútil, já que os discos são feitos de ferro. Eles passarão pelo fogo e só ficarão mais quentes. O fogo de Sabrina não tem intensidade suficiente para derreter os discos em questão de segundos, pelo menos foi o que Luke pensou. Sabrina, sentindo o perigo iminente, não se conteve. Fogo saiu de seus olhos em uma velocidade e poder incríveis, como se fossem raios laser, mas fogo. Para a surpresa de Luke, 5 discos foram pulverizados. O calor do fogo disparado de seus olhos era muito superior ao das bolas de fogo. No entanto, Luke manobrou os 5 discos restantes para atacar os pontos cegos de Sabrina. Ela não tinha olhos nas costas para atirar fogo. Justo quando Luke pensou que os discos esmagariam o corpo delicado de Sabrina, a barreira que a protegia antes apareceu novamente. A barreira transformou os discos restantes em cinzas. Ela tem outra aura, murmurou Luke confuso. Não, 3 usuários de aura são raros. Você não encontrará 2 em um só lugar. Essa barreira é um artefato defensivo. Olhe para a mão direita dela. Deve ser aquele anel estranho, disse Edgar, e Luke notou um anel de rubi na mão direita de Sabrina. A família Selman tem bons objetos, Luke disse com um olhar cheio de ódio. Essa garota pertencia à família que matou seus pais e deixou sua família em ruínas. Claro, minha família não está à beira do abismo como a família Paul, disse Sabrina com um largo sorriso. Essa vadia, pensou Luke, sentindo a raiva ferver em suas veias. Não se deixe influenciar. Ela está controlando suas emoções para deixá-lo bravo, disse Edgar. Sabrina voltou ao ataque usando toda sua força. Seus olhos brilharam novamente e ela estava prestes a disparar seu raio de fogo novamente. Ela não podia deixar Luke atacá-la novamente com tantos discos. No entanto, quando ela estava prestes a atirar, ela sentiu uma voz desconhecida em sua cabeça dizendo para ela parar. Seus olhos voltaram ao normal, e ela viu que perto de Luke 30 discos estavam voando ao redor dele. Cada um pesa 10 kg. Vamos ver quanto tempo seu anel dura, disse Luke, e os 30 discos começaram a voar a uma velocidade incrível. O que aconteceu? Pensou Sabrina alarmada, vendo como 30 discos a cercaram e começaram a voar em sua direção. Novamente ela quis lançar sua poderosa habilidade de laser de fogo, mas novamente ela ouviu uma voz ordenando que ela parasse, e ela o fez. Os discos começaram a ser destruídos pela barreira. 1, 2, 3, 5, 7, 10, mas o bombardeio não parava. Toda vez que Sabrina queria destruir discos com seu fogo, uma voz em sua cabeça dizia para ela parar, e ela obedecia. É ele. Isso é controle mental. Ele tem 2 auras, pensou Sabrina surpresa, olhando para Luke. Quando o disco número 20 foi destruído pela barreira, o rubi na mão de Sabrina foi destruído. Não, isso não é bom, pensou Sabrina aterrorizada ao olhar para os 10 discos ao seu redor. Ela não tinha mais uma barreira para protegê-la e além disso não podia usar seu fogo, pois Luke interrompeu suas ações com controle mental quando ela estava prestes a invocar fogo. Vamos, Selman. Mostre-me aquela arrogância anterior, Luke disse com uma expressão severa e odiosa. Sua raiva havia sido aumentada por essa garota e ele já estava de mau humor desde antes. Talvez fosse uma boa ideia esmagar todos os ossos dela com os discos de ferro. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.